Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Eu me chamo Marciel e estou aqui juntamente com a minha colega de classe, Lindovânia, para debatermos um pouco sobre a temática globalização e desafios contemporâneos para a escola. Quando o termo globalização é citado, o que vem à cabeça de vocês? O que vocês imaginam? Bem, eu, por exemplo, penso em desenvolvimento, em adaptações, avanços, e é justamente isso. A globalização é um processo de aproximação entre sociedade e também nações. É, por exemplo, quando falamos em aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos, logo estamos falando em globalização. E o mais interessante de tudo isso é que a globalização ela está em nível mundial, ou seja, ela está presente em todos os países que vocês imaginarem. Porém, dependendo do grau de desenvolvimento de cada país, a globalização ela pode se manifestar de forma mais abrangente ou de forma menos abrangente, como por exemplo, países que são classificados como países de primeiro mundo, aqueles países onde possuem um maior domínio econômico, um maior domínio sobre a tecnologia. Logo, esses países eles são classificados como mais desenvolvidos, mais avançados, mais globalizados. Agora eu vou voltar o meu olhar mais para a questão do contexto escolar. Como as escolas estão lidando com essas questões de globalização, porque cada vez mais pautas têm ganhado destaque, as formas de avaliação têm se tornado ultrapassadas, as metodologias de ensino precisam passar por modificações. Então é preciso saber como as escolas elas estão se colocando diante dessas reformulações, porque a gente sabe que o ensino tradicional ele ainda predomina bastante na realidade de nossas escolas e o ensino tradicional ele dificulta muito quando se fala em reformulação escolar. Então é preciso falar sobre isso. Quando, por exemplo, a questão do livro didático, que é colocado como um material de estudo. Mas muitas vezes aqueles livros eles trazem situações que estão completamente fora da realidade dos alunos. E, inclusive, a LDB, né, junto com os parâmetros curriculares nacionais, eles impõem que o estudante ele precisa estar ligado à sua realidade, ele precisa ser colocado como centro, ele precisa ser colocado diante de um ser crítico, para que futuramente, não só como aluno, não só como profissional, mas como cidadão, como pessoa, esse ser humano ele seja capaz de raciocinar, seja capaz de procurar soluções para problemas. Então, muitas vezes as escolas, elas utilizam metodologias que tiram completamente o aluno de sua realidade. Quando vemos o outro lado da situação, nós temos os docentes que são muito desvalorizados, né? Não é novidade para ninguém. A gente sabe que a remuneração é baixíssima pelo tanto que trabalham, e se for um professor, por exemplo, da modalidade de ensino infantil, fundamental e médio, nem se fala então o quão é desvalorizado esse professor. E além disso, ainda tem as condições ao qual o professor é colocado nas escolas, que muitas vezes não tem laboratórios ao qual ele precisava trabalhar, muitas vezes não tem tais livros os quais ele pretende trabalhar com os alunos. Então, é muita desvalorização, porque é um problema que está ligado a toda a educação, por falta de investimento, por falta de valorização educacional e diversos outros fatores. E muitas vezes, com isso, o profissional, o docente, ele vai se desgastando. Chega um certo momento em que ele se encontra com problemas psicológicos, ele abandona a profissão. E daí, então, outro reflexo disso que a gente pode perceber é quando o pesquisador Souza, ele cita em uma de suas pesquisas que a cada ano que se passa, a procura pelos cursos de licenciatura tem diminuído, então a concorrência tem diminuído bastante, justamente porque as pessoas, os estudantes saem do ensino médio, vão ingressar em uma faculdade, mas quando eles
veem os desafios que seus professores enfrentaram e quando imaginam na possibilidade do que podem passar, eles já desistem, já vão atrás de outros cursos. E é isso, né? É a realidade brasileira e só o tempo e, quem sabe, outras forças governamentais para mudar esse quadro, mas vai saber quando, né? Agora eu vou passar a palavra para Lindovânia, que ela vai se aprofundar um pouco mais também no tema. E pode falar, Lindovânia. A escola pública contemporânea. Reprodução ou emancipação do saber? É uma questão bastante discutida. Nós sabemos que o sistema educativo ele é um sistema bastante complexo, onde tem um grande número de atores sociais, finalidades, interesses e estratégias. E a regulação das políticas educativas ela é fundamental importância. Porque, como Barroso disse em 2005, o objeto central já não é adequar a educação e o emprego, mas articular o mercado da educação com o mercado do trabalho, nem que para isso seja necessário criar um novo mercado dos excluídos. E é importante lembrar também que a escola seja recriada e não vista apenas como um mercado, mas sim como um espaço público onde possam existir decisões coletivas e que permita, assim, a emancipação do saber. E justo na função social da distribuição de competência dos alunos, né? Que as escolas sejam justas nessa distribuição. E a legitimação e transmissão do conhecimento escolar, eles enfatizam, por vezes, a escola como um instrumento de permanência das desigualdades, sejam essas desigualdades por cor, raça ou gênero. Então, a cultura escolar deveria não ignorar as desigualdades culturais entre os indivíduos das diferentes classes sociais. E a intenção desse podcast foi discutir a globalização e seus impactos no exercício da docência. E levando em consideração como o trabalho docente ele sofre grandes impactos na atualidade, novos valores, nova moral, novos conceitos de civilidade, novos costumes se refletem na escola contemporânea. E esses costumes, eles obrigam introduzir novos temas e novos conceitos, bem como novas formas de se articular à realidade. E nesse quadro é necessário que os professores eles articulem métodos e estratégias de ensino para que possam atender a essas exigências sociais. E a globalização, ela combina a universalização e a eliminação das fronteiras nacionais. E longe de ser consensual, ela é um vasto campo de conflitos entre grupos sociais. Somada às heterogeneidades que constituem a sociedade em transição, tem-se ainda o processo de intensificação das interações econômicas, políticas e culturais, e elas afetam consideravelmente o trabalho e o fazer dos docentes. Então é nesse cenário que o professor ele está diante de novos dilemas, pois, como diz Esteve, em 1995, a passagem de um sistema de ensino de elite para o sistema de ensino de massas implica um aumento quantitativo de professores e alunos, mas também o aparecimento de novos problemas qualitativos. Então, os docentes eles estão mergulhados numa nova sociedade que os convida a rever práticas, estratégias, modo de fazer e desenvolver o seu trabalho. E dessa forma, eles possam alcançar a emancipação do aluno e a conquista da autonomia. E ao lado dessa busca por uma educação emancipadora, as fronteiras culturais, elas se diluem ao mesmo tempo em que se acentuam, trazendo à tona a homogeneização cultural que ela convive com a afirmação das diferenças culturais.